Olá, sou Carlos McCord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto para mais uma leitura do livro O Caminho, escrito muitos anos atrás pelo E. Stanley Jones. Ele era missionário na Índia durante 55 anos. Esse homem é bênção, o que ele fala. Estamos na semana 45, sábado. Semana 45, sábado. O título é Unir os Fortes. Está falando da igreja. Unir os Fortes. Ele recomenda a leitura de 1 Coríntios 3, 1 a 9. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo falando muito forte para uma igreja que estava dividida e brigando, uma igreja que estava imatura. Agora vamos ver, unir os fortes. Chegamos à próxima marca da igreja cristã, a marca 6. Os fortes que discordavam entre si estavam unidos em uma comunhão inabalável. Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão sério, Atos 15, 39, a ponto de se separarem por causa do impasse em levar Marcos, Atos 15, 39, já que ele os havia abandonado na Panfilha. Essa foi uma boa oportunidade para o surgimento de uma divisão que resultaria em duas novas denominações cristãs. Uma seria a dos barnabitas, os que criam que a igreja deveria ser redentora. Marcos deveria ser redimido e ter outra oportunidade. A outra denominação seria a dos paulinos, os que criam que a igreja deveria permanecer pura. Marcos deveria ser afastado. Ambas as ideias são muito boas para o surgimento de uma nova denominação, muito melhores que algumas que geram novas denominações hoje. Todavia, a igreja em Antioquia os manteve em uma comunhão inabalável. Eles se separaram e Paulo partiu com Silas, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, Atos 15, 40. Tenho certeza de que os cristãos de Antioquia o encomendaram à graça do Senhor com um brilho nos olhos. Irmãos, vocês dois precisam disso. Paulo e Barnabé se separaram, mas os dois voltaram para Antioquia, o seu lar espiritual, unidos apesar das diferenças. Número 7. A igreja era redentora. Quando recebeu Marcos e Barnabé na comunhão, apesar do lapso de Marcos, a igreja o reestabeleceu pela lealdade
de Barnabé e pela comunhão que cura. Mais tarde, Paulo sentaria e ditaria ao seu escrevente: tragam Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, segundo Timóteo 4:11. Eu posso ver o escrevente levantar os olhos com um sorriso irônico. Paulo pensa por um instante e diz: sim, é isso mesmo. Barnabé estava certo. Ele foi um cristão melhor do que eu. Sempre levava consigo pessoas que ninguém levaria, e ele me acolheu quando ninguém acreditava em mim. Que grande cristão foi Barnabé. E uma lágrima rola por seu rosto. A igreja era redentora. Que coisa linda. Número 8. A igreja era criativa. Enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 3:2. Toda a história da civilização ocidental começou neste momento. Deixa eu ler isso de novo. Toda a história da civilização ocidental começou neste momento, quando saíram dois homens que anunciaram o evangelho à Europa e a nós. Quando a igreja ouve o Espírito Santo, ela se torna criativa, novos movimentos nascem. Está na hora de orar. Ó Deus, nós nos rendemos e damos ouvidos a Ti. Faze-nos criativos. Ajuda-nos a trazer à vida novas vidas e novos movimentos. Amém. Afirmação do dia. Hoje há um poder operando em mim. A atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Há um poder operando em mim, em você, em nós. Temos uma oportunidade de brigar, criticar ou aceitar que não é a gente, é Deus. Desaparecer em vez de exigir. Orar, perdoar, viver de uma coisa que é criativa e ativa e com muita alegria. Espero que você possa viver assim na sua comunidade. Não é fácil, mas é possível. Se colocar Cristo exatamente no centro e veja Ele o tempo todo, dá para navegar essas disputas e dificuldades. Que Deus te abençoe.